na economia da região metropolitana de São Paulo. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio para o futuro, tentar fortalecer, né, nos órgãos públicos e na sociedade civil uma ideia de projeto de cidade e de sociedade. Isso precisa estar consistente hoje na região. Aliás, você tocou num ponto interessante. Você está falando na sociedade civil. Me parece, eu tenho a impressão que você vai me confirmar isso, parece que a sociedade civil não tem a menor noção da importância da participação dela nos destinos da cidade. E deveria, viu? Porque hoje muitas das decisões, né, que são tomadas afeta a vida das pessoas na cidade, afeta a forma como ela circula, a forma como ela consome, afeta o ar que ela respira, né, afeta o lugar que ela mora, e o lugar que ela mora vai determinar se ela vai ter acesso à escola, transporte público, ao hospital. Então, hoje a sociedade ela tem a obrigação e o dever de acompanhar, né, tudo que é proposto para melhorar, transformar e renovar na cidade. Tem setores da sociedade aqui em São Paulo que estão mais mobilizados, já desde a década de 80, né, a gente vem construindo uma história de mobilização e de reivindicação por direitos, né, que nos anima, né. Isso teve consequências bastante positivas para a política urbana e habitacional no país. Por exemplo, a partir do final da década de 80, a gente começou a ter uma base jurídica para uma política urbana nacional, né? Na Constituição de 88, capítulo sobre a política urbana, o Estatuto da Cidade, a criação do Ministério das Cidades, a realização de conferências, né? A disseminação de conselhos de política urbana, a criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, né? A elaboração de um Plano Nacional de Habitação, um Plano Nacional de Saneamento Ambiental. Tudo isso não vem do desejo de técnicos que estão no governo ou de parlamentares. Isso aí veio da sociedade civil organizada, mobilizada, discutindo criticamente os problemas da cidade e apresentando propostas, né? E eu acho que isso é interessante, porque nesse contexto da redemocratização brasileira, essas forças sociais, elas não são forças só de resistência, elas são forças propositivas hoje, que estão criando vários acúmulos e experimentando coisas novas, né, na cidade. Agora, a gente vê que nesses últimos 20 anos, os avanços que foram realizados, as experiências que foram feitas, geraram novos impasses, novos desafios e novos obstáculos que a gente vai ter que superar. A questão metropolitana é uma delas. Ok. O Caetano está me dizendo aqui que a participação dos internautas aí já está forte aí no chat, Caetano? Pois é, bom, queria mandar aqui um recado que o Mena Barreto logo no início colocou, que ele disse que gostou muito do Nakano no debate, no Urbanville Debate que nós tivemos. E aí eu recebi uma pergunta do Nestor, que tecla de São Paulo. Ele faz a seguinte pergunta: o ex-prefeito Figueiredo Ferraz declarou que São Paulo precisa parar de crescer. O senhor concorda? Se sim, como impedir o inchaço ainda maior da cidade? A cidade de São Paulo, a capital, né, hoje ela está crescendo num ritmo bem mais lento. A região metropolitana, a periferia metropolitana é que está explodindo, né, principalmente no setor oeste e no setor leste. Porque esse processo de crescimento, ele não é controlável na cidade em si, porque isso é uma questão regional e nacional, né? O processo de crescimento da cidade, hoje de uma cidade você só consegue fazer se você tem um controle forte do processo de uso e ocupação do solo, do processo de implantação de novos assentamentos. Você só consegue interromper o crescimento de uma cidade se você diz: aqui não vai poder implantar mais nenhum loteamento, nenhum condomínio, né? Não vai poder construir, expandir a cidade. É só assim. Agora, a gente tem legislação para controlar esse processo de crescimento da cidade, dentro de um perímetro urbano, dentro de zona de expansão urbana, e tentar controlar o crescimento da cidade. Agora, acontece que as migrações que vieram, né, na segunda metade do século XX aqui para São Paulo, pressionou de tal forma e foi necessário para a constituição desse polo de desenvolvimento aqui na região metropolitana de São Paulo, e o poder público se omitiu
fazer esse controle, né, do crescimento da cidade, porque precisava receber essa massa de pessoas e de mão de obra para ser empregada nos polos de desenvolvimento industrial que estava se formando no ABC, Osasco, Guarulhos e no próprio município de São Paulo. Então esse crescimento, na verdade, ele serviu a determinado interesse desenvolvimentista da região metropolitana de São Paulo, né? Não depende de uma vontade de estabelecer um limite e exercer a fiscalização e controlar o crescimento da cidade. Porque você tem forças econômicas pressionando por esse crescimento, né? Você tem vantagens que são garantidas com esse crescimento da cidade, vantagens econômicas, pujanças. Então, essa discussão sobre crescer ou não crescer é uma discussão permanente aqui na região metropolitana de São Paulo. O que a gente tem que entender são as coalizões de forças a favor do crescimento e contra o crescimento, né? Essas forças que se articulam a favor do crescimento são forças que veem no crescimento vantagens econômicas, né, com esse processo. E quem se opõe, muitas vezes está defendendo a permanência e a conservação de uma determinada qualidade de vida de uma cidade tradicional, pequena, comunitária, tal. E isso, no contexto das regiões metropolitanas, se perdeu. Quando a gente fala em metrópole, a gente está falando de um novo conceito de cidade, né? Não é mais a cidade tradicional comunitária. A gente tem que retrabalhar isso no planejamento. Isso que a gente está acompanhando um pouco agora dentro da cidade de São Paulo, que a gente vem observando e que é um fato, é assim, o estoque de terrenos em São Paulo está se esvaindo. Né? Quer dizer, você, nas áreas mais, digamos assim, mais valorizadas, é cada vez mais raro, mais difícil, mais caro você encontrar um terreno para você construir um grande edifício em um condomínio mais complicado ainda. Então, o que a gente começa a perceber? Que certas áreas começam a ser, digamos, revitalizadas para permitir uma nova ocupação. Né? Hoje, o que a gente está vendo, o que a gente está acompanhando? A Moca, por exemplo, está sofrendo uma grande transformação. Aquelas áreas, antigas áreas fabris, né? Aqueles grandes galpões, por exemplo, estão sendo transformados em condomínios. Já se fala na revitalização de áreas como Sacomã, também aquela área da Carlos Weber, ali na Lapa também. Né? Então tem uma série de áreas que um dos caminhos para dar continuidade a esse crescimento de São Paulo seria a revitalização de áreas hoje consideradas degradadas. Perdão, e como é que o planejamento urbano, a lei do município, trata essas áreas nessa questão? Hoje, São Paulo, região metropolitana, ela tem duas tendências claras, né? Uma é essa de expansão horizontal para as metrópoles. A gente está se expandindo nas franjas da metrópole, nos municípios. Que seriam as edge cities, vamos chamar assim, que seriam os Alphaville, vamos supor naquele eixo Anhanguera, Castelo Branco, Bandeirantes. Tem surgimento desse tipo de empreendimento, né, os condomínios de médio, alto padrão, mas também com favelas. Está se formando um anel de favelas em torno do município. Aliás, depois nós vamos falar sobre essa questão também das favelas. Então você tem ainda a persistência desse padrão de crescimento periférico metropolitano. Só que nas cidades mais centrais, assim, município de São Paulo, como você tem essa escassez de terra, e como qualquer cidade, você tem um campo ali para formação de capitais e realização de negócios, hoje essa tendência de crescimento horizontal convive com uma outra tendência de requalificação e renovação de espaços dentro da cidade, né? Aproveitamento das áreas antigas industriais, renovação de bairros, né? Justamente para tentar abrir novas oportunidades ali de realização de negócios imobiliários, formação de capital de diversos setores e tentar melhorar as condições de funcionamento e de vida na cidade. Agora, isso é um problema aqui no Brasil, porque a gente não tem uma tradição forte para discutir esse tipo de intervenção em larga escala dentro das cidades. Já há uma discussão sobre os grandes projetos urbanos, né, de renovação de bairros, de renovação de áreas degradadas, renovação de áreas centrais, e a gente precisa acumular experiências e tentar
reinventar esse modo de fazer grandes projetos urbanos nas cidades, porque as experiências nacionais e internacionais em outras cidades mostram que os impactos são muito negativos, né, de realização dessas intervenções interurbanas. Geralmente são intervenções muito excludentes, né, que expulsam populações mais pobres, grupos sociais mais vulneráveis, em favor da realização dos negócios imobiliários. Isso é o que acontece aqui no Brasil e acontece em outras cidades do mundo também. Então, o nosso dever hoje nessa discussão é tentar recriar essa forma de grandes projetos urbanos, tentando garantir direitos sociais, tentando garantir direitos à cidade, tentando estabelecer mistura de diferentes grupos sociais, diferentes modos de vida e também diferentes formas de uso e ocupação do solo. Ok. O Henrique, nosso diretor, acabou de informar que nós não vamos ter intervalo comercial, então nós vamos para uma pergunta dos nossos internautas e depois eu quero falar sobre essa questão que o Kazuo está abordando aí, que é essa exclusão social motivada pela valorização dos terrenos em grandes centros urbanos como São Paulo. Bom, é o seguinte, a pergunta veio do Mena Barreto, que é um internauta que tecla de Mojimirim, e ele diz o seguinte, Kazuo: na minha cidade, Mojimirim, nesse último censo, apontou um dado curioso. O número de habitações cresceu mais que a população, percentualmente. Isso significa que as famílias estão diminuindo e mais gente tem procurado morar sozinha, acredito eu. Em São Paulo, essa tendência também foi verificada? Em algumas áreas, sim. Essa percepção, essa intuição que ele tem de diminuição do tamanho das famílias, aumento no número de domicílios com uma pessoa só, é uma tendência geral. Nas grandes cidades isso é muito forte. Pra você ter uma ideia, na ilha de Manhattan, metade dos domicílios é ocupado por uma pessoa sozinha, né? Essa é uma característica que está acontecendo no interior do estado de São Paulo também. E tem um outro fator que a gente precisa levar em conta, que diante desse boom imobiliário também e de interesses, né, de investimento no mercado imobiliário, há muita produção de empreendimentos, né, de domicílios, prédios de apartamento e tudo mais, que são comercializados para investimento e não são comercializados para uso. E aí você tem setores da cidade em que você tem esse tipo de fenômeno aí, o número de domicílios aumentando mais do que o número de famílias. Muitos desses domicílios são produzidos e ficam vazios, né? Ficam ociosos. Então você tem que olhar esse dado que ele apontou com outro dado que o censo também vai apresentar, que é o dado dos domicílios vagos, fechados e de usos ocasionais. Provavelmente isso aumentou também nas cidades do interior do estado. Vamos verificar agora em 2011, né, com os dados preliminares do censo. Ok. Vamos voltar para aquela questão que você falou da exclusão social que é causada pela valorização dos terrenos. Inclusive teve uma edição da revista Exame, umas 3 ou 4 edições atrás, não saberia precisar, que estava discutindo a questão do trem-bala, né? Meio que criticando essa questão de discutir a necessidade de se fazer um trem-bala num país como o Brasil, quando se você tem uma necessidades básicas de transporte urbano que tem que ser preenchidas, né, para atender ao bem-estar da população. E ao longo dessa reportagem mostrava o cotidiano de uma empregada doméstica que por conta dessa questão da valorização dos terrenos, ela estava cada vez indo morar mais longe. Ela já estava morando, acho que em Cotia, se não me falha a memória, e ela trabalhava em Higienópolis, e mostrava, digamos, ela perdia quase que o mesmo tempo do horário de trabalho dela, as 8 horas diárias de trabalho dela, ela perdia no seu deslocamento matinal e vespertino para ir e voltar do trabalho. Mostrava o calvário dela, saindo, acho que se não me falha a memória, às 4 horas da manhã de casa para chegar às 7 ou 8 horas da manhã no